Em nome de Jesus. Vamos deixar aberto aí, irmãos. Deixa eu dizer algo para vocês. Antes de entrarmos na ministração, deixa eu pontuar algumas coisas que eu vejo que é importante, antes de fato falarmos sobre o livro de Levítico. Depois de muitos anos, eu entrei na seguinte conclusão acerca do primeiro pacto. Não chamá-lo mais de Antigo Testamento. Depois de muitos anos, pregando as Escrituras, meditando nelas, eu decidi comigo mesmo, isso é algo meu, tá? É meu. Não falar mais Antigo Testamento, ou Velho Testamento. Porque meditando, eu entendi que tudo que é velho se joga fora. Concorda comigo? Tudo que é velho, uma hora não serve mais. Mas se tem uma coisa que sempre vai servir para nós, é o primeiro pacto cristão. Você pode dizer amém? É bem verdade. E a gente vai ver isso aqui adiante. Essas coisas foram figuras do que chegou até nós, mas foram imprescindíveis para o cânon, para a revelação total de Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Nunca tenha a primeira aliança ou o primeiro pacto como algo que não é bíblico ou não é bom. Consegue entender? Se está aqui conosco até hoje, irmãos, se está aqui conosco até hoje, o primeiro pacto, o primeiro testamento, a primeira aliança, significa que vale para nós. Significa que nós precisamos disso. Amém? Amém. Então, tudo que eu falar aqui, você vai entender mais na frente o que significa. Okay? Levítico capítulo 8, versículo 1, vai ser uma leitura um tanto cansativa, mas necessária. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes, e o óleo da unção, e um novilho por oferta pelo pecado, que não existe mais, né? E os 2 carneiros e um cesto de pães asmos, e reúne toda a congregação à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés fez com que o Senhor lhe ordenou, e a assembleia foi reunida à porta do tabernáculo da congregação. Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés trouxe Arão e seus filhos, e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica, e cingiu-o com cinto, e vestiu-lhe o manto, e colocou o éfode sobre ele, e cingiu-o com o cinto o tecido do éfode e o ajustou nele. E lhe pôs o peitoral. Ele também colocou no peitoral um urim e tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e também sobre a mitra, na sua parte frontal, ele pôs a lâmina de ouro, a coroa santa, como o Senhor ordenou a Moisés. E Moisés tomou o óleo da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele, e o santificou. E ele aspergiu 7 vezes o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e o seu pé, para santificá-los. E ele derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. E Moisés trouxe os filhos de Arão e colocou as túnicas sobre eles, e os cingiu-os com o cinto, e colocou neles gorros como o Senhor ordenou a Moisés.
E ele trouxe o novilho por oferta pelo pecado. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho por oferta pelo pecado. E o matou, e Moisés tomou o sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e em redor com o seu dedo, e purificou o altar. Depois, derramou o sangue na base do altar, e o santificou, para fazer reconciliação sobre ele. E ele tomou toda a gordura que estava nas entranhas, e o redanho sobre o fígado, e os 2 rins, e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, e o seu couro, e a sua carne, e o seu esterco, ele queimou com fogo, fora do acampamento, como o Senhor ordenou a Moisés. Até aqui por enquanto. Até aqui. Nós estamos falando do sacerdócio levítico dos dias do primeiro pacto. O primeiro pacto, os dias do sacerdócio levítico. No primeiro pacto, nós lemos aqui, Deus deu algumas instruções a Moisés. E essa instrução dizia respeito exatamente ao serviço sacerdotal. Ok? Por exemplo, eu estou esperando até agora alguém se manifestar para ministrar as crianças e ninguém se manifestou. Só porque não é o seu dia na escala. Serviço sacerdotal é muito mais do que isso. Aí nós impedimos os pais que têm as crianças pequenas de não serem ministrados. Ainda dou oportunidade, se alguém quer reaver isso enquanto ministro. Por favor, Anderson, que você receba dupla honra sobre você. Você tem que levar isso mais a sério, irmãos. Por favor, vocês estão brincando. Então, o sacerdócio levítico, ele foi consagrado por Deus, através da pessoa de Moisés, para executar o serviço no tabernáculo de Deus, na casa de Moisés. Muito bem. Mas, aí você me pergunta, mas pastor, nós não estamos mais no primeiro pacto, certamente. Mas eu quero que você entenda que o primeiro pacto, eu vou falar isso algumas vezes, foi a sombra daquilo que viria, daquilo que seria maior, daquilo que seria mais majestoso, mais sublime. Mas por agora, nos dias de Moisés, o Senhor dá uma ordenança e ele começa a equipar Arão, ok? Para o serviço sacerdotal. E como tudo no Antigo Testamento é uma sombra, eu quero destacar para você algumas coisas que apontavam para os nossos dias aqui. Muito bem. Primeiro, o versículo do 1, eu diria do 1 ao 10, por enquanto, ele mostra toda a consagração do homem que foi chamado para o serviço sacerdotal, Arão. Aí alguém pode dizer, mas se aponta para o futuro, então isso só cabe a líderes ou pastores. Não, nós vamos ver daqui a pouco que não é isso. O Senhor estava apontando para um futuro eminente e glorioso, através do sacerdócio levítico. Toda a santificação e todo o processo de consagração de Arão tinha significados expressivos para o segundo pacto, para o que vivemos hoje.
Por exemplo, uma vez que Arão, versículo 9, recebe uma lâmina, pensa comigo, ele foi todo vestido, ok? Com a estola, com o éfode, a mitra e tal, muito bem. E diz que ele foi colocado na testa de Arão uma lâmina de ouro. Estava escrito na lâmina de ouro, santidade ao Senhor. Ou seja, santidade ao Senhor não é algo só para o primeiro pacto. É para o segundo também. Concorda comigo? Ainda hoje nós precisamos viver santidade ao Senhor. E aquela lâmina de ouro, e aqui presta atenção, irmãos. Aquela lâmina de ouro, toda vez que Arão gesticulava no seu ofício de sacerdote, toda vez que ele se movimentava, aquela lâmina entrava em atrito com a testa de Arão, com a pele da testa dele. Havia momentos que aquela lâmina de ouro feria Arão. Toda vez que ele se movimentava e a lâmina de ouro entrava em atrito com ele, aquilo tinha uma mensagem. Estava aqui, ó. Certo? Estava aqui. Toda vez que aquela lâmina feria Arão, né, entrava em contato, em atrito com a pele de Arão, era como se, lembra que aqui está a santidade do Senhor? Era como se o Senhor estivesse dizendo, toda vez que a sua mente quiser vaguear fora dos meus planos, toda vez que a sua mente quiser vaguear fora dos padrões de santidade, todas as vezes que você quiser ser movido pelas suas próprias opiniões, toda vez que você quiser se mover pelos seus próprios conceitos de vida, isso aqui vai lembrar você de ferido de alguma forma. Por isso aquela lâmina de ouro aqui. Compreende? Porque você há de concordar comigo, que a nossa mente, se nós não alinhamos ela causa muitos problemas para nós. Né? Então, aqui o versículo 9 mostra algo com muita clareza acerca da postura de Arão. Por exemplo, o versículo, se você observou bem, versículo 16, mais na frente, o versículo 25, fala de algo que aponta também para os nossos dias. Observa que diz que a gordura que estava nas entranhas e o redanho sobre o fígado, os dois rins, eles eram apresentados no altar como sacrifício. Mas, diz o versículo seguinte, que, onde está? O couro e a carne eram rejeitados por Deus. Quando era para oferecer o sacrifício, o Senhor só aceitava como sacrifício a parte interna do animal. Nós estamos falando das entranhas de um ser vivente, de um ser vivo. Aqui arremete isso, irmãos, a um tratamento íntimo que aquele sacerdócio apontava para os nossos dias. Um tratamento que Deus faz e executa aqui no íntimo. Ei, observa que o couro e a carne eram lançados fora. Isso mostra a aversão de Deus pela carne. A resistência que Deus sempre teve pela carne. Era isso que estava querendo dizer. Ele não quis a carne e o couro, que teoricamente seria valioso. Concorda comigo? Ele queria as partes internas do animal. Isso fala das entranhas do ser. Quantos estão entendendo? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Então isso significa que se o sacerdócio daqueles dias apontava para nós, significa que as nossas entranhas precisam ser oferecidas como sacrifício. O que eu quero dizer com tudo isso, santos, é que a igreja, e eu diria assim de um modo geral, a igreja do Senhor Jesus, o cristianismo de hoje, o cristianismo que eu e você vivemos, vamos nos incluir nisso, é um cristianismo de conveniência.
É um cristianismo que pode ser qualquer coisa, menos um sacerdócio. Consegue entender? É aqui que eu quero chamar a sua e a minha atenção. Se o sacerdócio levítico apontava para os nossos dias, numa aliança superior, o que nós temos feito como igreja sacerdotal? Se é que de fato já descobrimos esse tipo de identidade. Uma igreja sacerdotal, antes de mais nada, ela serve diante de Deus, ou ela ministra primeiro para Deus, para depois ministrar aos homens. Toda vez que eu e você temos dificuldade de ministrar ou servir pessoas, significa que nós não estamos ministrando sequer para Deus, quanto mais as pessoas. É por isso que às vezes temos dificuldade de servir com amor, porque nós não ministramos nem a Deus sequer, quanto mais ao próximo. Onde está a igreja sacerdotal? Consegue entender isso? Precisamos ouvir isso, santos. Os últimos dias vai devorar quem estiver aquém dessas realidades espirituais. Eu não quero que você seja devorado. Eu não quero ser devorado. Vocês têm visto as notícias, acompanhem as notícias no nome de Jesus. Esteja inteirado do que está acontecendo nas nações. Veja o que foi postado no grupo. O cenário já está sendo montado. E a igreja só vai ter expressão nos últimos dias, quando ela descobrir ou ser inserida na sua identidade sacerdotal, uma igreja constituída de homens e mulheres sacerdotes de Deus. Que servem, que são consagrados, que são separados. Então eu vou repetir o que eu disse agora há pouco. O Senhor quer nos inserir dentro dessa dinâmica sacerdotal. Quer nos tirar desse cristianismo cômodo, sem revelação, que me ensina que Deus me aceita como eu sou e ao longo da caminhada é isso e nada mais. Vamos ver mais adiante. E aquilo que o primeiro pacto apontava tinha uma exigência maior. E nós sabemos que a exigência do segundo pacto é maior do que do primeiro. O primeiro pacto dizia: não adulterarás. Não, é morto. Jesus no segundo pacto diz: se você pensar apenas, você já é réu de juízo. É ou não é mais exigente? O grande problema é que a gente se enganou com algumas ideias que foram passadas para nós, de que a nova aliança é uma hipergraça, e isso tem sido um grande problema de muitos por aí, entendendo que a graça é uma hipergraça. A hipergraça diz o seguinte: você pode fazer o que quiser, porque uma vez salvo, sempre salvo. Consegue entender o tipo de cristianismo que nós vivemos no século 21? Nós olhamos para a realidade sacerdotal de Israel, que aponta para nós entendemos algo de imediato, santos. A vida com Deus não deve ser romantizada. Por que você diz isso?
Nós estamos em um cenário, você vai entender, segura aí. Nós estamos diante de uma cena aonde você só vê morte, sacrifício, sangue e muito mais. Aonde está o glamour nisso? Eu não estou dizendo a questão de que nós precisamos... Bem, você já sabe que o sacrifício de Cristo já foi feito e é mais que suficiente. Mas o que eu quero que você entenda é que a vida que nós vivemos hoje, santos, pautada em uma realidade que não é mentirosa, é verdadeira, é uma sombra, é algo que apontava para algo que materializado, algo superior, mas que tinha as mesmas dinâmicas. Uma vez que você olha para isso, você vê o cenário de um sacerdócio como esse, um cenário sangrento. Eu não posso romantizar a vida espiritual. Consegue entender? Existe glória? Existe. Se existe. Existe recompensas? Certamente que existe. Compreende isso? Existem milagres? Sim, existem milagres. Existem coisas tremendas e poderosas, existem provisões de Deus, existe tudo isso. Mas não significa que o nosso cenário deixou de ser um cenário sangrento, no sentido que você vai entendendo na medida que eu vou falando. Então observa, quando nós olhamos aqui para o sacerdócio levítico, que apontava para uma igreja que deve ser sacerdotal, nós vemos esse cenário aqui. Versículo 30, acompanha comigo. E Moisés tomou do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, e santificou Arão, e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. Ei, a igreja sacerdotal, ela tem óleo e sangue. O problema é que a gente olha só para o óleo. A gente só quer o óleo de alegria, o óleo da unção, o óleo dos milagres, o óleo das provisões financeiras, o óleo de... A gente se esquece que o que constitui um sacerdócio não é somente o óleo, mas o sangue. Que sangue é esse, pastor? Nossa vida. Porque sangue fala de vida. Nós estamos falando da vida do sacrifício aqui. Não, mas Jesus já foi o sacrifício. Rogo os irmãos que nos apresenteis como sacrifício vivo. Então observa, óleo e sangue no ofício sacerdotal caminham juntos. Agora abre comigo aí mesmo, Levítico. Vamos lá para o capítulo 9 agora. Estou desenhando aqui para a gente depois entrar na mensagem, tá? Versículo 1. E aconteceu no 8º dia que Moisés chamou Arão, seguiu o procedimento, e seus filhos, e os anciãos de Israel, e ele disse a Arão: toma um novilho por oferta pelo pecado, e um carneiro por oferta queimada, sem defeito, e oferece-o perante o Senhor. E aos filhos de Israel falará, dizendo: tomai um cabrito de entre as cabras por uma oferta pelo pecado, e um novilho e um cordeiro, ambos de 1 ano, sem defeito, por oferta queimada. Também um novilho e um carneiro por oferta de paz, para sacrificar perante o Senhor, e uma oferta de alimentos misturada com óleo, porque hoje o Senhor vos aparecerá. E eles trouxeram o que ordenara Moisés diante do tabernáculo da congregação. E chegou-se toda a congregação, e ficou de pé perante o Senhor, e disse Moisés: isto que o Senhor ordenou que fizesses, é isto que o Senhor ordenou que fizesses, e a glória do Senhor vos aparecerá. Observe isso daqui, irmãos. Os procedimentos para
o serviço sacerdotal seguiam. Não estou falando de oferta pelo pecado, porque Jesus foi oferta pelo pecado. Não estou falando nada de oferta. Quero que você foque no serviço sacerdotal. E o que implicava isso? Se isso aponta para os nossos dias. Ok? Então entenda. Uma vez que os procedimentos seguiam, o Senhor garantiu algo através de Moisés. Eu vou aparecer para vocês. A minha glória vai aparecer para vocês. Você pode dizer amém? O que isso significa? Um sacerdócio em movimento, em desenvolvimento, em atividade. Ele atrai a glória de Deus. O Senhor se mostra para uma igreja que é sacerdotal. O Senhor se mostra para um homem que é sacerdotal, para uma mulher que é sacerdotal. Que entende que foi consagrado e separado por Ele para um serviço de sacerdote. Consegue entender? Muito bem, versículo 9. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue, o pôs sobre os chifres do altar, e derramou o sangue na base do altar. Mas a gordura, mais uma vez, está falando das partes internas, viu? E os rins, e o redanho sobre o fígado da oferta pelo pecado, ele queimou sobre o altar, como o Senhor ordenou a Moisés. A carne e o couro, ele queimou com fogo fora do acampamento. E ele matou a oferta queimada, e os filhos de Arão lhe apresentaram o sangue, que ele aspergiu sobre o altar. Mais uma vez, o Senhor desejava as partes internas do sacrifício. Aquilo que está nas suas entranhas, aquilo que está no âmago do meu ser. Toda vez que eu executo o sacerdócio, com isso aqui, de forma externa, mecânica, superficial, obrigatória, só porque tem que fazer, só porque é o jeito, então não é sacerdócio. Estamos fora do sacerdócio. A verdade é que estamos muito aquém de uma igreja sacerdotal. Hoje, pelo menos falando individualmente, um indivíduo sacerdotal. Porque nós vamos ver daqui a pouco. De fato, o sacerdócio levítico apontava para nós uma igreja sacerdotal. Observa que mais uma vez ele fala das partes internas. E ele diz que a carne foi queimada fora do acampamento. Nem sequer a carne tinha o prestígio de ser queimada dentro do acampamento dos santos. Ela era queimada do lado de fora. Não tinha parte no sacrifício. Não tinha parte no serviço sacerdotal. Na manifestação da glória de Deus. A glória de Deus, o fogo de Deus queimava as partes internas, as entranhas, não a carne. A carne por agora, ela não é boa, ela só vai ser boa, digamos assim, entre aspas, no dia do derramamento do Espírito, sabia? Porque está escrito, agora você entende, porque Joel diz, através do Senhor, o Senhor fala através de Joel, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Porque só naquele dia, digamos assim, ela vai ser uma aliada nossa só por causa do derramamento do Espírito. Isso aqui é tão letal para nós, que o derramamento do Espírito não se concentrará apenas no homem interior de cada um de nós, mas na carne. A unção do Espírito dos últimos dias, ela deverá subjugar tudo que somos aqui. Porque senão não vai haver efeito, irmãos. Senão a gente não vai ter impacto na grande tribulação. Consegue entender? Muito bem, versículo 22. Seguimos, tá? E Arão levantou as suas mãos em direção ao povo e os abençoou.
E desceu depois de ter oferecido a oferta pelo pecado, e a oferta queimada, e a oferta de paz. E Moisés e Arão entraram no tabernáculo da congregação, e saíram, e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E saiu um fogo diante do Senhor, e consumiu sobre o altar a oferta queimada e a gordura. Vendo isso, todo o povo gritou, e caiu com o rosto em terra. Pode dizer amém? Amém. Ei, Deus é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, viu? Amém. O Senhor não muda, quem muda são os homens, mas Ele mesmo não muda. Talvez as grandes manifestações do passado não acontecem hoje, porque os homens não são os mesmos de antes. Talvez não, é certo. Mas Ele continua o mesmo. Eu me incluo nisso, sabe? Observa como terminou o serviço sacerdotal. Arão estende as suas mãos e abençoa o povo. Mas observa o detalhe. Observa o detalhe. Qual era o cenário que estamos ali? De sangue. Sacrifício. Quem estava fazendo o sacrifício era Arão. Tudo mais. Percebe como Arão abençoou o povo? Com as mãos cheias de sangue. Cheias de sangue. Porque entenda, bênçãos espirituais, elas são de fato transmitidas somente por quem tem mãos sacerdotais, quem tem mãos com sangue. Derramando sua própria vida, porque aquilo simbolizava isso. Ninguém tem poder e autoridade para abençoar outro, se as suas mãos não estão cheias de sangue. Caramba. Quem poderia olhar para Arão e dizer, isso é um sacerdote? Não, eu acho que ele é um açougueiro. Cheio de sangue, né? Carne em volta dele. Não, isso não é um sacerdote, ele deve ser um açougueiro. Mas sim, ele era um sacerdote. E ele abençoou o povo com suas mãos cheias de sangue. O serviço sacerdotal da ordem de Arão, precisamente falando, da tribo de Levi, funcionava dessa maneira. Eles pegavam o animal antes de sacrificar. Observa que nós lemos um versículo que diz que eles colocaram as mãos sobre o animal que seria o sacrifício. Aquilo simbolizava a identificação deles com o animal, com o sacrifício, porque o pecado era deles. Para aparecer, eles tinham que ter um animal sem defeito para substituir eles no sacrifício. Por isso Jesus foi o sacrifício perfeito. Amém. Porque eles tinham que fazer aquilo sempre, 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 de ano em ano, sempre. E Jesus não, foi definitivo. Diga graças a Deus. Muito bem, irmãos, então agora abra comigo em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos trazer agora para a nossa realidade. Vamos trazer agora para o segundo pacto. 2 Pedro, capítulo 2. Perdão, 1 Pedro, capítulo 2. Para ler por alto só, tá? Versículo 9. Mas vós sois, está falando de nós.
uma geração escolhida. Um sacerdócio real. Repita comigo, sacerdócio real. Uma nação santa, um povo peculiar. Para quê? Para que anuncieis os louvores ou a glória daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga graças a Deus. Observa, nós fomos chamados pelo apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito da profecia, de sacerdócio real. O que significa um sacerdócio real? Um reino constituído por sacerdotes. Agora percebe algo aqui. Tratando-se dessa dispensação que vivemos, o sacerdócio não está condicionado apenas ou limitado apenas a um indivíduo. Todos nós fazemos parte do sacerdócio real. Então significa que todos nós devemos ministrar dentro desse sacerdócio real. Consegue entender isso, Santos? Amém. Não está condicionado a um indivíduo. Não está condicionado a uma pessoa. O sacerdócio real, ele é constituído, é um reino constituído de sacerdotes. Por isso é um sacerdócio real. Sacerdócio real fala de realeza sacerdotal. Glória a Deus. Ei, santos, se Pedro disse que nós fazemos parte de um sacerdócio real, aonde está a glória que acompanha todo o sacerdócio em atividade? Essa é uma pergunta. Aonde está a glória? Eu tenho me perguntado muito nesse tempo. Eu sei que logo, logo, muitas coisas sobrenaturais da parte de Deus vão acontecer. Mas sabe, hein? Eu não sei se acontece com você, mas às vezes dá uma ânsia de ver coisas de Deus acontecerem. E você vê os grandes sinais de Deus operando mais uma vez no nosso meio. Mas observa que tem coisas que Deus faz independente do homem, mas tem coisas que Ele escolheu fazer em parceria conosco. E uma dessas coisas é o fato da sua Shekinah manifesta. Sua glória, ela só pode ser vista quando uma igreja sacerdotal estiver em atividade. Glória a Deus. Isso é muito mais do que religião, irmãos. Aleluia. Quem gosta de religião é a carne. A carne, você viu, é queimada do lado de fora do acampamento. É a carne que gosta da religião. Um reino sacerdotal, um sacerdócio real, tem sobre a sua cabeça a Shekinah de Deus. Mas, aonde ela está? Bem, vamos pensar um pouco a fundo. Se a gente fosse meditar, se eu chamasse você um dia, dentro de um momento de conversa, e eu compartilhasse com você a realidade hoje da igreja do Senhor Jesus na terra, você ficaria escandalizado. Porque aí se cumpre as palavras do profeta Isaías: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Se você olhar, eu convido você a observar esses fatos.
Perceba a inércia que nos rodeia. Eu falo isso com muito carinho. Perceba a inércia que nos rodeia. Perceba as preocupações que ocupam o seu coração. Não estou dizendo que nós estamos ilesos disso de maneira alguma. Estou dizendo aquilo que dá um norte para a nossa vida. Se nós colocarmos na balança, santos, o desnível é muito grande. A igreja do Senhor Jesus nos quatro cantos da terra não está nem um pouco preocupada em manifestar o seu reino, pelo menos agora. E isso é triste demais. É muito triste. E o que mais nos entristece é o fato de que, quando essas coisas baterem a porta, as lembranças virão de tudo o que foi falado no passado. Puxa vida, se eu tivesse ouvido aquilo naquele tempo, que aquele pastor chato falou, eu não estaria passando por isso agora. Puxa vida, se eu tivesse ouvido a voz do Espírito, naquele dia que eu meditei, ele promoveu um conceito para mim, eu não estaria passando por isso agora. Tudo isso é resultado de um ambiente que tem a ausência de um espírito sacerdotal, Senhor. Porque uma igreja sacerdotal, uma igreja totalmente quebrantada, e diariamente quebrantada em arrependimento, em renúncia da sua própria vida, uma igreja que sangra pelos seus próprios pecados. Me preocupa o fato de que o pecado não dói mais em alguns. A anestesia é tão grande. Me preocupa a falta de reverência. Me preocupa a falta de zelo. Não dói mais, santos. Isso me preocupa muito. Eu estou tentando falar aqui bem calminho, porque tem gente que acha que quando eu estou muito impetuoso eu estou com raiva. Eu não estou com raiva. Certo? É por isso que eu estou falando bem calminho. Que é o meu jeito. Mas entenda que é como se nós precisássemos, como disse David Wilkerson uma vez, é como se precisássemos receber um batismo de angústia para entrarmos em despertamento. É muito legal o batismo com fogo. Ah, sim, é legal. É muito legal o batismo nas águas, sim, é necessário, são princípios elementares da fé cristã. Mas o que a gente precisa desse tempo é um batismo de angústia, um batismo de urgência. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos bem-aventurados, estamos recebendo essa palavra do Espírito agora, e quem tem ouvidos pode ouvir livremente. Amém. Mas o grande problema é que não é o fato de condicionar isso somente a nós, mas a qualquer grupo de pessoas que você for ministrar. Muitos vão ouvir, mas sempre vai haver aqueles que não vão ouvir. E se isso é em todo lugar, então nós não estamos isentos disso. Pode ser que no nosso meio sempre há alguém que nunca ouve os alertas do Espírito. Meu Deus. Por isso nós precisamos despertar para isso, santos. Pedro disse que nós somos um reino de sacerdotes. Então, se o reino é constituído de sacerdotes, alguém encabeça isso. A gente vai ver quem é. Abre aí comigo, do ladinho, voltando um pouco, Hebreus capítulo 3. Vamos folhear bastante aqui em Hebreus.
capítulo 3, versículo 1. Olha o que está escrito ali. Por isso, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Cristo Jesus. Opa! Então observa, é um reino constituído de sacerdotes e alguém encabeça esse reino. O apóstolo, não é um, é o apóstolo e o sumo sacerdote. E é aqui onde eu quero chegar. Eu disse no início que o sacerdócio levítico, da ordem de Arão, ele apontava para um sacerdócio real. Eu quero lhe mostrar que sacerdócio real é esse. Eu quero, se possível, energizar o seu coração de vontade de fazer parte disso. O autor de Hebreus diz, uns dizem que foi Barnabé, outros dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo que escreveu esse livro. Eu acredito mais em Apolo. Que Apolo era um mestre doutado, letrado nas escrituras. Esse livro de Hebreus é um negócio impressionante. Mas observa que o autor de Hebreus encabeça o sacerdócio real na pessoa de Jesus Cristo. E agora a gente vai ver que sacerdócio real é esse que nós somos chamados. O livro de Levítico, vou repetir mais uma vez, foi uma sombra para o sacerdócio. O sacerdócio de Levítico era uma sombra para o sacerdócio real. E agora nós falamos de um sacerdócio que é mais sublime, um sacerdócio que é mais elevado, mais exaltado que o sacerdócio levítico, que é a ordem de Arão. Ok? Capítulo 5 de Hebreus. Versículo 5, olha só. Perdão, isso, 5, desculpa. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo, para se tornar o sumo sacerdote, mas o fez aquele, ou seja, o glorificou aquele, que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como ele diz também em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem sacerdotal levítica, arônica, apontava para uma ordem sacerdotal muito superior, muito maior, a ordem sacerdotal de Melquisedeque, concentrada na pessoa de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre esse cara, tá? Olha só, 5:5, vira a página aí por favor, capítulo 7, tudo em Hebreus, tá? Versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois disso também rei de Salém, que é rei de paz. Agora observa isso. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai agora quão grande era esse homem, ao ponto de até o patriarca Abraão dar o dízimo de seus despojos. Observa, há quem diga, alguns teólogos acreditam, está em Gênesis 14, só você conferir, que Melquisedeque fazia parte da linhagem de Sete, enfim, de Noé e do mar. Eles acreditam, estou falando aqui as duas linhas, tá? Aí fica a critério de cada um pesquisar e crer.
Vou dizer que eu creio. E aí eles diziam que a ordem de Melquisedeque era como se fosse um grupo de sacerdotes que não foram corrompidos como os restantes do mundo da época. Né? E aí era geracional aquela ordem sacerdotal. Muito bem. Eu penso e eu prefiro acreditar que era algo mais para uma teofania do que isso. Porque ao passo que dizem que provavelmente ele era descendente de Sete, eu vejo nesse texto, no versículo 3, o fato de que ele era sem pai e sem mãe. Ora, pelo menos na minha concepção, posso estar enganado, mas se era Sete, certamente Sete tinha uma genealogia, porque ele era descendente de Noé. Mas aqui diz que esse homem não tinha pai, nem mãe, nem genealogia. E mais, não tinha princípio, nem fim de dias. Quem mais poderia ser assim? Quem acredite diferente, mas eu, assim como escatologia, né? Eu penso que era a materialização do próprio Jesus. Ele ofereceu para Abraão naquele dia, depois que ele veio da guerra, quem lembra? O que ele ofereceu para Abraão? Pão e vinho, a ceia. De quem é a ceia? Eu penso, no meu entendimento, que Melquisedeque era uma representação profundamente espiritual da pessoa do Filho de Deus. Percebe que ele vem, ele se mostra um grande sacerdote, um sumo sacerdote, e observa quem foi que honrou esse homem, nada mais, nada menos que Abraão. Abraão era grande na terra naqueles dias, irmãos. Abraão era um homem muito respeitado. Mas quando Abraão vê esse homem, ele se curva a ele e o honra. Abraão viu alguma coisa. Quem sabe a expressão que Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Não foi apenas no dia que eles comeram debaixo dos carvalhos. Quem sabe o dia que Jesus encontrou Abraão não foi esse. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Estamos falando ainda de igreja sacerdotal, tá? Então observa. Se de fato o Melquisedeque era uma materialização de Jesus, se de fato for, né? Então nós estamos entrando dentro do entendimento correto do que é de fato um sacerdócio real e o que a igreja precisa ser. Sacerdócio levítico, a lei. Sombra de um sacerdócio superior, sacerdócio de Melquisedeque, onde Jesus é o sumo sacerdote e nós o reino de sacerdotes. Estamos compreendendo até aqui? Perfeito? Agora volta ainda em Hebreus capítulo 2. Veja como isso é importante. Portanto, versículo 1. Convém nos atentar, olha só o que o autor diz, irmãos, com a mais zelosa atenção, as coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Por quê? Se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor, e foi-nos confirmada por aqueles que ouviram? Meu Deus!
seguindo a linha da revelação de uma igreja sacerdotal, de Melquisedeque, tudo que estamos falando aqui. Ele disse que nós precisamos estar com atenção muito zelosa para tudo que temos ouvido acerca disso. E ele disse mais, se palavras ditas por anjos, primeiro pacto, viu? Se palavra dita por anjos, quem desobedecia recebia justa retribuição, quanto mais agora, se nós não ouvimos de anjos, nós ouvimos tão grande salvação dita pelo próprio Senhor. Amém. Percebe a gravidade disso e a seriedade disso? Vou repetir. Se o primeiro pacto, tudo aquilo que os anjos da parte de Deus comunicavam, e se alguém ia contra aquilo, recebia uma justa retribuição, o autor está dizendo, quanto mais nós agora, que não temos ouvido de anjo, nós temos ouvido do próprio Deus. Tem mais peso, santos. Não foi um anjo que veio nos comunicar a salvação. Como os mormons dizem. Não foi um anjo que desceu aqui. Ei, está escrito que não foi a anjos que o Pai subjugou o mundo futuro. Foi ao seu Filho, o sumo sacerdote de um sacerdócio real. Santos, nós precisamos representar bem o sumo sacerdote. Eu sei que nós somos imperfeitos e sempre seremos. Eu sei que sempre haverá limitações. Mas o importante é que a sua expressão diante dele parta daqui, como vimos no começo, das suas entranhas, não algo superficial. Porque você sabe muito bem, nós somos pessoas inteligentes, nós temos pleno conhecimento de que quando estamos dando o melhor para Deus e quando não estamos dando. Ou estou errado? Não. Somos seres pensantes, seres racionais, porque a nossa fé é espiritual, mas ela também é uma fé racional, ela é uma fé inteligente, ela nos faz pensar, ela nos faz refletir, examinar nossa própria vida. Nós sabemos quando damos o melhor para Ele e quando não damos o melhor para Ele. Quando eu falo disso, eu falo da sua vida, viu? Suas entranhas. Ele sabe que quando a gente vai, puxa vida, eu vou cumprir o que Paulo disse, apresentei vossos corpos como sacrifício vivo. Ele sabe quando a gente chega no altar dele, o que a gente oferece. De repente é o couro, é a carne. Pega aí, Senhor. É o que eu tenho para te dar. E ele sabe se, uma vez que eu me aproximo do seu altar, ele olha para dentro de mim. É igual trazendo para a realidade do que foi falado lá da viúva. Ele se posicionou atrás do gasofilácio. Ok? Ele via os homens com grandes ofertas colocando no gasofilácio. Isso retrata a nossa vida espiritual, isso que eu quero que você entenda. E ele aqui. E aí veio uma pobre viúva, que era de fato, tudo que ela tinha. Traz isso para a vida espiritual, tá? Estou falando de dinheiro. Traz isso para a vida espiritual. Tudo que ela tinha, de fato, era tudo que ela tinha. E ela colocou ali. Detalhe, as escrituras dizem que Jesus observava eles quando se aproximavam do gasofilácio. Você acha que a palavra de conhecimento não via tudo dentro daqueles homens?
De igual maneira, toda vez que eu me aproximo dele, e eu trago aquilo que não é o meu tudo, falando de vida, ok? Coração, entrega, alma. Quando eu não entrego tudo, ele sabe. E pior, é que ele sabe que às vezes eu podia entregar o meu tudo, e eu não quis entregar. Porque eu quero viver para mim mesmo. Eu quero desfrutar a minha vida. É errado? Não me entenda mal. Estou falando de mentalidade, santos. Estou falando de você ir por aí e descansar. Não é isso? Estou falando de mentalidade, o tipo de mentalidade que você tem. Consegue entender? Então essa ordem sacerdotal, ela é muito maior do que a de Arão. Em outras palavras, a recompensa é maior, o galardão é maior, a glória é maior, o poder é maior, porém, a exigência também é maior. Jesus disse o quê? Certa feita, ao que muito é dado, muito é cobrado. Não condicione isso apenas ao indivíduo, condicione isso à igreja nos nossos dias. Foi dado muito para nós, santos. Entenda isso. Ei, no primeiro pacto o Espírito estava só sobre os homens. Agora ele está sobre e dentro. Foi dado muito para nós. Então, se foi dado muito, então muito será exigido dele. E isso não tira a sua bondade, não tira a sua misericórdia, não cancela o seu favor, ok? Não, de maneira nenhuma. Isso é a sua justiça se cumprindo. Meu Deus. Pense comigo. Eu e você. Temos hoje Deus na pessoa do Espírito habitando dentro de nós. Se Moisés, se Elias, se Jeremias, se Isaías, se Daniel pudessem vir aqui descer, eu tenho certeza que eles fariam a seguinte pergunta: como é ter Deus habitando dentro de vocês? Vocês consideram esses homens tremendos, certo? Pois bem. Eles não tinham Deus dentro deles, fazendo morada neles, escolhendo eles como casa espiritual. Estava apenas sobre eles. E aí vem o segundo pacto, a segunda ordem sacerdotal, mais elevada, mais sublime. E aí agora o próprio Deus faz de nós casa sacerdotal e espiritual. Isso é tremendo. Aleluia. E eu quero finalizar com Romanos capítulo 10. Abre aí comigo. Romanos capítulo 10. Versículo 17. Assim então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, verdadeiramente. O seu som saiu por toda a terra. Vocês vão entender, tá? E as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, atenta para isso que eu vou explicar para você bem direitinho. Vou provocá-los em ciúmes. Meu Deus. Com aqueles que não são povo.
e com a nação insensata vos provocarei a ira. E Isaías corajosamente disse: eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel ele disse: todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente. Olha isso, e aqui a gente termina. O plano de Deus foi desenhado desde a eternidade. E dentro desse plano, dentro do seu pergaminho, estava, entenda isso no nome de Jesus, está determinado o dia exato de uma ação de Deus que sinceramente é espantosa e mostra o seu senso de humor. Haverá um dia exato e preciso que Deus vai provocar ciúmes em Israel. Quem vai ser o objeto de ciúmes, pastor? Os gentios. Eu e você. Pensa comigo. Os judeus se orgulham porque são a nação escolhida. E de fato, as promessas estão sobre ele, tudo mais, como disse o próprio Paulo. Mas haverá um dia que o Senhor vai apresentar para Israel um povo que tem um sacerdócio maior do que o deles. Vai chegar um dia que Deus vai mostrar para Israel que os gentios que eles tanto desprezavam, porque gentio é todo aquele que não é judeu, então eu e você somos gentios. Deus vai mostrar um dia para Israel que aqueles que eles tanto desprezavam, que chamavam de cães, que chamavam de imundos, que chamavam disso e daquilo, vai chegar um dia que ele vai apresentar esse povo para eles como o sacerdócio de Melquisedeque, que é maior que o sacerdócio de Arão. Aleluia, Jesus. Oh. Sabe o que vai acontecer com os judeus? Eles vão sentir ciúmes demais. Deus vai fazer isso propositalmente. Eu quero que você entenda isso. Naquele dia, o sacerdócio real, a igreja, os gentios que forem enxertados em Israel, o remanescente de Israel vai ser salvo naquele dia, não vai ser todos. Aí veio uma ação de Deus que enxertou os gentios a Israel através de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí eles vão olhar e vão dizer: que povo é esse? Então o Pai vai dizer: são aqueles que aceitaram aquele que vocês rejeitaram. Aleluia! Glória a Deus! Oh! São aqueles que fazem parte de um sacerdócio maior do que de Arão. Pensa comigo, irmãos, naquele dia eles vão ver os gentios glorificados. Entenda, para um judeu ortodoxo tradicional, isso nunca passa pela cabeça deles. Eles sequer imaginam isso. Que um dia, gentios, pessoas como nós, que não somos judeus, seremos glorificados em uma glória maior. Amém. Glória a Deus. Eles verão naquele dia gentios glorificados, sentirão ciúmes.
Eles verão que os gentios têm um sacerdócio maior do que o deles. Sentirão ciúmes. Sabe por quê? Porque quando eles identificarem que de fato o sacerdócio de Melquisedeque, de Jesus, o Filho de Deus, está sobre eles, eles vão lembrar, sabe de quê? Nosso pai Abraão se rendeu a esse sacerdócio. Do qual nós vamos fazer, pai, já fazemos parte. Por isso eu quero terminar aqui, propondo um despertamento em nós para esse tempo. Está escrito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu quero propor um despertamento para um sacerdócio. Eu me incluo nisso. Uma igreja que entende que é sacerdotal. Uma igreja que entende que tem um serviço sacerdotal a desempenhar na terra. Que tem o dever de abençoar pessoas mesmo sangrando. Estão lembrados? Amém. Ah, eu já tenho meus problemas. Ok. Entrega para ele e ajuda outros. Glória a Deus. Se eu fosse lhe contar, irmãos, entenda algo. Não existe problema maior do que resolver o problema de outros. O que eu quero dizer com isso é que você não tem ideia dos problemas que enfrentamos, porque nós ajudamos a outros a viver. Aleluia. E sabe de uma coisa? Às vezes nós mesmos estamos querendo respirar. E alguém poderia dizer: ah, mas você foi chamado para isso. Estamos falando de uma nação sacerdotal. Você não está isento. Se não quer viver isso, então procure uma outra metodologia espiritual. Que você se encaixe nisso. Aí você pode viver de qualquer jeito. Mas o que eu quero que eu e você possamos gravar aqui é que o Senhor nos chamou para sermos sacerdotes. Ministrar, observe, primeiro a Deus. Lembra que eu falei no começo? Só se pode ministrar aos homens se primeiro ministramos o nosso íntimo para Deus. Se eu não ministro a Deus a minha vida, a minha devoção, a minha fé, a minha obediência, se eu não ministro ao Senhor, então eu estou inapto para ministrar aos homens. Porque eu não terei o que ministrar, compreende? Porque eu chegarei diante dos homens vazio. Uma vez que eu ministro para ele, então sim, eu estou apto para desempenhar meu sacerdócio. Abençoar pessoas, mesmo sangrando. A glória está nisso, santos. Quer ter glória maior? Esqueça a sua dor.
Devore a sua dor com zelo. E glória maior vai estar preparada para você. Amém? Amém? Amém. Vamos orar, se coloque de pé.